Amém. João capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém. Feche os seus olhos um instante, curve a sua cabeça. Façamos uma oração. Pai amado, Deus Santo, bendito seja o Teu nome. Senhor, nós somos gratos a Ti por esses momentos vividos aqui na Tua casa. Por esses momentos, Senhor, em que louvamos o Teu nome, exaltamos a Tua majestade. E, ó Deus, sentimos aqui a Tua graça, a Tua presença. Ó Deus querido, o poder do Teu Santo Espírito sendo derramado. Nesse momento, Senhor, a Tua palavra vai ser pregada. Que haja, meu Deus, em nós um coração aberto. Que haja em nós, Senhor, um coração receptivo a entender aquilo que Tu tens para falar conosco nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos a fazer aquilo que Tu tens proposto no seu coração. Que através da Tua palavra, os milagres possam acontecer na vida de quem precisa nesta noite. Que a libertação, que a salvação, que a restauração do Senhor seja, Senhor, derramada abundantemente como resultado da Tua santa palavra em nossas vidas. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa noite, esse texto fala de um milagre extraordinário que Jesus operou em Jerusalém. Jesus fez muitos sinais em Jerusalém, mas esse tem uma característica muito especial. Esse fala a respeito de um homem que se encontrava numa situação de sofrimento extremamente prolongado. A cura do paralítico do tanque de Betesda, que João relata aqui, ocorre provavelmente durante a festa do Pentecostes. Havia uma festa, e quando havia festa, Jerusalém ficava apinhada de gente, porque vinham os judeus de todas as partes para estar em Jerusalém e celebrar a festa. Era algo que acontecia uma vez por ano e mobilizava, né? Havia peregrinação de muitos judeus espalhados por todo o seu território, até de longe,
até de outras nações, vinham para estar em Jerusalém no dia da festa. Haviam 3 festas que acontecia essa situação: a Páscoa, o próprio Pentecostes e o Tabernáculo. E durante o 2º século antes de Cristo aconteceu uma modificação no ritual da religião judaica. Por quê? Só os sacerdotes tinham essa obrigação de se purificar, purificação com água. Fazia parte do ritual. O sacerdote, para ministrar, ele tinha que banhar-se completamente. Mas, depois no 2º século antes de Cristo, parece que houve uma modificação, um entendimento, em que não somente os sacerdotes deveriam se purificar, mas todo o judeu que fosse adorar a Deus no templo também teria que se purificar. Então, houve uma necessidade de se construir tanques enormes, piscinas enormes, para que aquelas multidões fossem adorar em Jerusalém. Todos eles precisavam se purificar. Eles entendiam agora que não apenas os sacerdotes, mas todos tinham que se purificar. E talvez por causa desse novo entendimento, dessa nova abordagem com relação a esse ritual, possa ter surgido também a crença de que naquele tanque em especial, o tanque de Betesda, havia uma ação de Deus, uma ação divina, uma ação sobrenatural, que proporcionava cura a quem mergulhasse nas águas, não somente uma purificação ritualística, mas também começou a acreditar-se que ali, naquele tanque, havia também uma possibilidade de milagre, de uma cura milagrosa através de um acontecimento. E nós entendemos pelo texto que a crença nesse movimento, né, como nós lemos aqui, acreditava-se que um anjo de certo tempo, de tempos em tempos, ou seja, uma vez por ano, havia aquele movimento das águas e acreditava-se que o primeiro que entrasse na água ficava curado. Então foi nesse cenário, um cenário de multidões que vinham para adorar, e já havia uma multidão de enfermos que estavam naquele lugar. E nesse cenário, o Senhor Jesus aparece. E o que me impressiona é que quando Jesus chega naquele lugar, havia centenas de enfermos, havia centenas de pessoas que sofriam, que estavam à espera de uma solução para a sua vida, para a sua enfermidade. Mas é impressionante notar que Jesus se dirige àquele homem especificamente, um paralítico que estava naquela situação há 38 anos. 38 anos. Talvez se eu perguntar aqui nesse distinto e bonito auditório, talvez não haja muitas pessoas que tenham mais de 38 anos. Hoje é o nosso culto, né? Nós jovens estamos fazendo o culto, né? Eu sou jovem também, só que há mais tempo do que eles, mas, né? Sou jovem há mais tempo. Mas 38 anos é uma vida. E aquele pobre homem estava ali. E quem era então aquele homem a quem Jesus, numa multidão de pessoas aflitas, numa multidão de pessoas enfermas, doentes, quem era aquele homem a qual Jesus se dirige especificamente? Não sabemos o nome, mas nós sabemos, podemos entender que ele era alguém solitário, ele era alguém amargurado na sua alma, era alguém sem esperança. Imagine você, 38 anos, paralisado, nada ele podia fazer, tudo ele precisava de alguém que o levasse para um lado e para o outro. Quem era aquele homem? Era um homem com certeza cujos sonhos estavam perdidos. Os projetos de vida, de trabalho, de construir uma família, enfim, era um homem completamente desesperançado, desanimado.
mas que se agarrava num fio de esperança, se agarrava numa crença de que ele poderia, em algum momento, ficar livre. Essa esperança, com certeza, depois de 38 anos, devia ser uma esperança bem fraquinha. Ano após ano, ele esperava, ele aguardava, ele tentava, ele procurava alguém para ajudá-lo. Ano após ano, nada acontecia. E talvez haja pessoas aqui nesta noite, não necessariamente paralíticas no seu físico, porém paralisadas da mesma forma, porque estão cansadas de sofrer. Talvez você entrou aqui nesta noite vivendo um drama que já vem se arrastando. Você, dia após dia, clama por uma solução, por uma resposta. Você acaba vendo a vida passar e a sua esperança diminuir. Quem sabe você entrou aqui também com seus sonhos desperdiçados, seus projetos de vida fracassados. Quem sabe você esteja vivendo apenas por viver, esteja apenas indo na correnteza, ao sabor da correnteza, aos ventos da vida, sem alegria, sem cor, sem luz na sua vida. Mas para você que talvez esteja nessa situação, ou experimentando um sofrimento amargo, uma desilusão, eu quero dizer duas coisas importantes para você. Primeiro, você entrou aqui também em Betesda. Você entrou em Betesda. Betesda quer dizer casa da misericórdia. E este lugar é a casa da misericórdia. Aqui nós encontramos graça de Deus. Aqui nós encontramos favor de Deus. Aqui nós encontramos ajuda de Deus. Aqui é a casa da misericórdia, amém, irmãos? Casa da misericórdia. Então você entrou na casa da misericórdia. E a segunda coisa importante, talvez a mais importante que eu tenho a te dizer, é que o mesmo Jesus que entrou naquele dia no tanque de Betesda, que olhou para aquele homem paralítico, o mesmo Jesus está aqui hoje, amém? Você pode dizer amém, você pode glorificar ao Senhor, você pode dizer que verdadeiramente o Senhor Jesus está aqui nesta noite. Aleluia! Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor. E se você abrir o seu coração para Jesus nesta noite, você também pode sair daqui com a vitória nas suas mãos. Queridos, esse texto me ensina algumas coisas muito importantes, me ensina algumas coisas maravilhosas a respeito do Senhor e do seu grande amor por nós. A primeira lição que eu aprendo aqui, o que eu entendo logo no início do texto, é que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Deus não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio à nossa aflição. Não. Eu sei que existem algumas pessoas que creem, que ensinam que Deus até existe, mas é um Deus que está muito distante, em algum lugar qualquer desse vasto universo. Que esse Deus, ele tem coisas muito mais importantes, ele tem que administrar o universo inteiro, e que ele tem que administrar conflitos mundiais e universais, e não estaria de modo algum interessado no meu problema, que moro aqui em Duque de Caxias, no seu problema, na sua dor. Muita gente ensina isso, que seria Deus como um relojoeiro, que fez um relógio muito belo, muito tecnológico, deu corda nesse relógio e foi embora. Deixou o relógio funcionar sozinho, sem querer ver os desdobramentos da sua criação. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos no Deus que está revelado na Bíblia Sagrada. Nós cremos num Deus que conhece a seus servos, conhece a seus filhos pelo nome. Deus te conhece pelo teu nome. Deus sabe o teu endereço. Deus conhece o seu CPF. Deus sabe a hora que você vai deitar, que você vai levantar. Ele nos conhece pelo nome.
Isaías 43, verso 1 diz que Deus, falando ao seu povo escolhido, Ele declara: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Nós temos um Deus, querido, que nos ama, que deseja que nós estejamos perto dEle. Deus deseja a nossa companhia. Deus, falando para o profeta Jeremias, Ele diz: olha, com amor eterno eu te chamei, com amor eterno eu te atraí. Ou seja, nós temos um Deus que deseja a nossa companhia, deseja estar próximo de nós. Nós temos um Deus que a Bíblia revela que Ele está atento às nossas dificuldades e sofrimentos. Quando João, o mesmo João evangelista que escreve este capítulo, ele na ilha de Patmos recebe uma revelação do Senhor Jesus. E Jesus manda escrever uma carta ao pastor da igreja de Esmirna. E nessa carta Jesus diz para ele: olha, eu conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, conheço o teu sofrimento. Deus conhece, Deus sabe, Deus não está alheio ao teu sofrimento, querido. Deus não está alheio à sua dor, Deus não está indiferente ao teu drama. Você que entrou aqui nesta noite, talvez com o seu coração pesado, com o seu coração aflito, amargurado, saiba que Deus conhece o teu coração. Deus sabe, Deus não está indiferente, Deus não está alheio. Quem sabe você entrou aqui também, veio hoje aqui na casa de Deus, na casa da misericórdia, se sentindo assim, como aquele homem, completamente só. Mas você vai dizer: mas irmão, como só? Aqui a gente tem quase 1000 pessoas, como só? Mas a solidão não está diretamente ligado a pessoas que estejam ao nosso redor, gravitando ao nosso lado. Há muitas pessoas extremamente solitárias no meio da multidão. Talvez você esteja se sentindo assim, sozinho, abandonado, vazio, sem esperança. Porque, irmãos, a vida nem sempre ela nos oferece as melhores condições. Às vezes, de repente, nós somos tragados por uma circunstância contrária, uma circunstância difícil, e temos que enfrentar e temos que passar. Mas saiba, querido, Jesus sabe a causa do teu sofrimento. Jesus conhece a intensidade da sua tribulação. Jesus sabe tudo, Ele percebe até o peso do fardo que está sobre o seu coração. E o mais importante, não só Jesus sabe, como Ele tem nas suas mãos a solução. Ele tem a resposta para o seu problema. Ele tem o escape para a sua dor. Ele tem o bálsamo para a sua ferida. Ele é capaz, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Ele sabe como solucionar o teu drama. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Entrega o seu drama, entrega a sua dor a Ele, porque Ele sabe como solucionar. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, eu também aprendo aqui nesse texto, nesse milagre extraordinário, eu aprendo também que somente Cristo é a verdadeira solução. Somente Jesus, só Jesus. É interessante destacar que diante daquele homem, o paralítico estava na presença do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que podia solucionar o seu problema, o seu drama. Mas aquele homem não estava enxergando. Jesus estava ao seu lado, a solução para a sua vida. Mas aquele homem teimava em acreditar que as águas agitadas eram a solução para a sua vida. Impressionante isso. Enquanto Jesus conversava com aquele homem, os olhos do paralítico com certeza não estavam no Senhor, estava olhando fixamente para as águas. Afinal, ele esperava o milagre quando mergulhasse naquelas águas. Basicamente, aquele homem, ele tinha dois fatores, dois tipos de esperança na sua vida. Primeiro, ele tinha esperança numa ajuda desconhecida, numa ajuda do sobrenatural, numa ajuda incerta e aleatória.
Porque convenhamos, irmãos, Deus jamais assumiria a autoria de uma crença como esta, de que multidões de enfermos ficassem como se fosse uma loteria da fé, esperando o anjo que era invisível, que não tinha hora nem lugar para mexer as águas. E o cego, imagina o cego, como é que ele poderia ver se a água foi agitada? Não, eu não posso entender assim. E você pode me perguntar, mas irmão, por que está escrito aí na Bíblia que o anjo agitava a água? Porque, irmãos, isso aqui é uma informação, é um texto descritivo, até para explicar o porquê que tinha tanta gente ali. E aquele homem tinha essa esperança no sobrenatural. E o texto, na verdade, também nem fala se alguém, em algum momento, foi contemplado com um milagre. Mas o seu coração estava agarrado, estava ali apertado fortemente para aquela expectativa, embora durante 38 anos jamais funcionou para ele. A sua expectativa, a sua crença jamais se revelou eficaz para ele. Conta-se, inclusive, que muitas famílias, para se verem livres dos seus doentes, os abandonaram ali nos alpendres do tanque de Betesda. Gente que queria se livrar de um fardo humano. Conta-se também que haviam entre os enfermos pessoas ricas. E essas pessoas ricas faziam o seguinte: elas tinham escravos para que jogassem ela na água. Eram privilegiadas. E tinha ainda um comércio paralelo. Interessante que nesses lugares místicos floresce um comércio ao lado. Alugava-se a beirada do tanque. Os locais faziam uma quadra e alugava. Quem tinha dinheiro ficava na beira da água, só esperando o anjo agitar a água. Então é nesse contexto que aquele homem acreditava. Ele cria que isso poderia funcionar. Uma situação complicada. Imagine no momento em que aquela multidão estava ali apreensiva, na expectativa, alguém gritasse: olha o anjo, a água mexeu. E aquela multidão atropelando-se uns aos outros, passando um por cima do outro, se jogavam na água praticamente todos ao mesmo tempo. E aí ninguém sabia quem era o primeiro. Ninguém podia saber quem foi o primeiro. Foi você? Foi eu? Você foi curado? Não, nem eu. Quem foi? Ninguém sabia. Ninguém tinha sido curado. Todo mundo mergulhou naquele tempo por causa do aviso: olha o anjo, olha a água. E não houve cura. E se o anjo por acaso tivesse tocado e ninguém foi curado, só daqui a um ano, só no ano que vem. Meus irmãos, não nos compreenda mal, você que talvez nos visita. Nós não questionamos a sinceridade de ninguém na sua crença, na sua forma de crer. Mas nós podemos saber que as pessoas às vezes podem estar ou podem ser 100% sinceras naquilo que acreditam, mas podem estar 100% erradas. Aquele paralítico era assim. Ele acreditava nisso com todas as suas forças, mas ele estava errado. Jesus estava ao seu lado e ele não percebeu que a solução real é só em Jesus. Solução real, solução eficaz, só Jesus pode oferecer. Um dia Jesus entrou também na minha vida e eu abri mão de muitas crenças, de muitos conceitos, de muitas convicções que eu tinha, porque eu encontrei em Jesus a verdadeira solução. E você pode sair daqui nesta noite com a verdadeira, real, eficaz solução para a sua vida, o Senhor Jesus Cristo morando no seu coração. Aleluia! Então, queridos, o tanque de Betesda é um símbolo do formalismo, do ritualismo, da religiosidade, para onde correm milhões e milhões de pessoas, ao redor de um símbolo.
iludidas, aguardando que um dia aconteça alguma coisa que os tire do sofrimento. Pessoas carentes, levadas pelas superstições, pelo ritualismo da religião. Eu não sei se alguns lembram, mas em 2002, numa cidade do interior de São Paulo, aliás, da região metropolitana, chamada Ferraz de Vasconcelos, aconteceu um fenômeno que atraiu milhares de pessoas. Alguém percebeu, numa vidraça de janela, uma silhueta que lembrava uma santa. E alguém começou a olhar aquilo ali, começou provavelmente a se emocionar, a chorar. E começou então algumas pessoas se aglomerarem. O fato é que aquilo virou uma aglomeração de milhares de pessoas. Havia peregrinação, havia um movimento diário. A mídia deu destaque, porque realmente era um fato singular, um fato muito curioso. E realmente a imagem que aparecia na vidraça, ela tinha uma semelhança muito grande. E inclusive o próprio povo que estava naquele lugar começou a chamar de Nossa Senhora da Janela, aquela aparição. E até hoje as pessoas vão lá. A dona da casa diz que tem que abrir a porta da garagem, porque passam ali 100, 150 pessoas por dia para fazer oração diante daquela mancha. O próprio bispo da diocese, o próprio padre local, eles mandaram uma equipe, técnicos analisarem aquela situação e chegaram à conclusão que era um fenômeno químico, que não tinha nada de sobrenatural. E o padre explicou isso ao povo, mas não adiantou. Continua lá. E tem gente que diz e que acredita que já recebeu inclusive milagres. Irmãos, com todo respeito, nós não queremos de forma alguma fazer pouco da fé ou da religião de alguém. Mas a gente quer apenas trazer para esse contexto que lugares assim, lugares místicos, existem em todas as épocas e em todos os lugares, que atraem multidões de pessoas que não sabem, que não conhecem, que só Jesus é a verdadeira solução. Só Jesus tem a solução real e eficaz. Aquele homem também, ele acreditava que poderia contar com o auxílio humano. Quando Jesus pergunta para ele, olha, você quer ser curado? Ele diz, ó Senhor, eu quero ser curado, mas o problema é que eu não tenho ninguém. Eu não tenho uma pessoa que me ajude. Se eu tivesse alguém, se eu tivesse uma pessoa boa, bondosa, solidária, que se interessasse por mim e que me ajudasse, eu acredito que eu poderia ser curado. Porque eu não posso ir sozinho, eu não tenho condição de me locomover sozinho, eu preciso de alguém, preciso de uma pessoa. Então ele também, além de esperar no sobrenatural, esperava na ajuda humana. Para ele o seu problema estaria resolvido quando alguém se importasse com ele, o ajudasse a mergulhar no tanque no exato momento, no momento mágico, no momento místico. Mas, queridos irmãos, há momentos na nossa vida nos quais nem nossos pais, nem nossos melhores amigos, nem pessoas influentes podem nos ajudar. Às vezes, irmãos, nós encaramos situações na vida em que os nossos amigos, nossos pais, que gostariam de nos ajudar e não podem. A Bíblia fala, em Marcos capítulo 5, verso 25 a 26, de uma mulher que padeceu durante 12 anos, uma enfermidade terrível. Ela era uma mulher hemorrágica, tinha um fluxo de sangue que não parava. E o texto nos revela alguns detalhes, que essa mulher, ela tinha dinheiro, ela tinha posses. E com certeza, sendo rica, ela tinha muitos amigos. Normalmente é assim, não é? Quando se tem dinheiro, tem muitos amigos. Normalmente é assim. Mas diz o texto que durante aqueles 12 anos, na tentativa de curar o seu mal, ela procurou os melhores médicos. E começou a gastar o seu dinheiro com todos os médicos. 12 anos.
Quando alguém falava, olha, tem um médico na Síria, que ele é formidável, vai dar um jeito no seu problema. E ela mandava trazer, e ela gastava dinheiro. Diz que ela gastou tudo, o texto diz que ela gastou tudo, ficou pobre, gastou tudo quanto tinha, todos os seus recursos ela gastou. E o texto diz que, além de não adiantar nada, ela ficou pior. Então, depois de 12 anos, perdeu o seu dinheiro, certamente os amigos também foram embora, e ela agora, depois de acreditar tanto que um auxílio humano poderia dar resultado, dar solução para a sua vida, agora ela se encontra só, amargurada, decepcionada, anêmica, fraca, mas em dado momento da sua vida, no fundo do poço, numa situação praticamente à beira da morte, ela ouve falar de um nome. Ela escuta falar que um homem chamado Jesus, alguém que a sua fama o precedia como alguém bom, alguém misericordioso, alguém que curava todo tipo de doença. Quando ela ouviu falar no nome de Jesus, parece que um novo ânimo entrou no seu coração. Não tinha ninguém para ajudá-la, não tinha ninguém para guiá-la, mas ela tomou uma decisão no seu coração, e uma decisão arriscada, porque como o mal dela era uma hemorragia, ela era considerada naquele contexto social uma pessoa imunda, uma pessoa impura, que não poderia ter contato com as demais pessoas, sob o risco de ser apedrejada, inclusive, se assim ela ousasse. E ela então traça uma estratégia. Ela ouve falar de Jesus, e ela coloca no seu coração que Jesus realmente é a solução eficaz, a solução certa, a única solução. E ela então diz o seguinte: olha, eu não preciso que ele fale comigo, eu não preciso que ele coloque a mão sobre a minha cabeça, eu não preciso que ele nem me olhe, eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas tocar na orla dos seus vestidos. Se eu conseguir tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curado. Assim ela determinou no seu coração, ela creu, ela abrigou no seu coração, ela entendeu que depois de tudo que ela havia feito, de confiar na medicina, de confiar no auxílio dos homens, de confiar nos seus parentes, nada adiantou. Ela agora coloca a sua fé exclusivamente na pessoa maravilhosa e bendita do Senhor Jesus. E ela então, com toda a sua fraqueza, com toda a sua anemia, ela vai abrindo caminho no meio da multidão, e de repente ela está olhando para o Senhor Jesus de costas, e ela então estende a sua mão, e ela com todo esforço estende a sua mão e toca. Quando ela toca em Jesus, diz o texto que imediatamente foi curada, na hora, instantaneamente. E no meio daquela confusão, as pessoas apertando Jesus, Jesus diz: olha, quem me tocou? E aí os discípulos, sem entender nada: Senhor, como quem me tocou? Todos te tocaram, há uma multidão aqui, todo mundo te aperta. Não, alguém me tocou de uma maneira especial, porque eu senti que de mim saiu poder. O toque daquela mulher, o toque de fé, o toque daquela pobre mulher, ela tocou na única pessoa que tem a solução real para a minha e para a sua vida. Ela tocou em Jesus e foi instantaneamente curada. Esse mesmo Jesus estava ali, do lado daquele homem, perguntando: você quer ser curado? Você quer solução, meu filho, para a sua vida? E aquele homem ainda não conseguia perceber. Talvez você tenha entrado aqui hoje também, querido, vivendo um drama, e que já esgotou por causa desse drama os seus recursos. Você não tem mais esperança. As portas todas que você tentou se fecharam. Todas as suas tentativas de resolver fracassaram. Mas eu quero te dizer que é neste lugar, neste exato momento, que o Senhor pode chegar ao seu lado, estender a sua mão e te perguntar: você quer a solução para a sua vida? Jesus está aqui hoje, Ele pergunta para você também:
Você quer ser curado? Você quer ter o seu lar restaurado? Quer ter o teu casamento reconstruído? Quer ter o teu filho de volta? Eu não sei qual é o seu drama, qual é a sua aflição, mas o Senhor Jesus está aqui, e os seus braços estão estendidos para você, e Ele te pergunta, você que está totalmente sem nenhum tipo de expectativa, todos os seus recursos se acabaram, mas eu quero te dizer, faça como o salmista. No Salmo 121, o salmista, com seu coração aflito, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo reconhece, ele mesmo sabe, e ele completa, ele mesmo responde a própria pergunta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, irmãos, o meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro, só do Senhor Jesus. E se você precisa do socorro de Deus, hoje Ele está com seus braços estendidos para você. Creia nisso, creia no Senhor Jesus, Ele é o teu socorro. Em terceiro lugar, eu aprendo também nesse texto, que o amor de Deus, ele é determinante para o milagre acontecer. O amor de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, os relatos dos milagres que Jesus operou, de curas maravilhosas, de intervenções de Deus tão extraordinárias, a gente analisando pode encontrar geralmente dois fatores que estão presentes nos milagres. O primeiro é a compaixão de Deus. Todos os milagres que o Senhor Jesus realizou foi movido por íntima compaixão. O que motivava Jesus a ajudar as pessoas era o seu amor. Jesus não tinha o menor interesse, ele não buscava ajudar pessoas influentes, não buscava operar milagres no templo ou nas sinagogas das autoridades, nem no palácio de Herodes. Não, Jesus buscava as pessoas carentes, necessitadas, movido exclusivamente pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Então, em todos os milagres relatados na Bíblia, estão sempre presentes a compaixão e o amor de Deus por aqueles que sofrem. É o amor divino, traduzido em misericórdia e graça. Nós não merecemos, não há nada que possamos fazer de nós mesmos para provocar o agir poderoso de Deus. Não há sacrifícios, não há dinheiro, não há bens, não há influências, não há nada que possa destravar o céu, destravar o coração de Deus. Nada que possamos fazer. Deus nos abençoa exclusivamente pelo seu grande amor. O grande amor de Deus está sempre presente nos milagres. Sempre foi, sempre é, sempre será o insondável, o inexplicável, o inefável amor de Deus por nós. Sempre será, sempre será. Em segundo lugar, nos cenários e descrições dos milagres, tem um outro fator chamado fé. Fé daqueles que foram abençoados. Geralmente estão presentes os dois fatores. E a Bíblia realmente diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus diz lá no seu capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus também relata no seu evangelho que Jesus em Nazaré não pôde operar muitos milagres. Por quê? Porque não tinha fé. Havia incredulidade demais em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, a cidade que o viu crescer. Diz o texto, ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque havia muita incredulidade. Entretanto, querido, eu acredito que a falta de fé, ou a questão de ter muita ou pouca fé, não limita a ação de Deus. Deus não se limita por nada, Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser.
porque eu não vejo nesse homem, sinceramente, algum sinal de fé. Talvez eu possa supor que quando Jesus disse para aquele homem que não parava de olhar para a água, que toda a sua esperança estava voltada para aquelas coisas que falamos aqui anteriormente. Quando Jesus diz para ele: levante-se, toma o teu leito e anda. Eu posso supor que essa palavra de autoridade, de poder do Senhor, foi que colocou no coração daquele homem uma centelha de fé, naquele momento, para que o milagre acontecesse. Eu posso entender que quando Jesus fala, o coração daquele homem se quebranta, se abre, e ele finalmente cai em si, ele percebe que Jesus está ali, que ele é a solução. E quando ele ouve esta palavra de autoridade, de poder do Senhor, ele se levanta de um salto, e ele está curado, ele fica curado imediatamente. E Jesus disse: olha, pega a sua maca, pode ir embora, você não tem mais nada para fazer aqui, você está curado, seu problema foi resolvido. E o homem pega então a sua maca e sai cantando e louvando, chamando tanta atenção, que as autoridades judaicas imediatamente o interpelam e dizem: olha, hoje é sábado, você não pode carregar a sua cama, sábado ninguém faz nada, ninguém pode trabalhar, é a nossa lei, é a nossa religião, você não pode carregar a sua maca. Mas o homem diz: não, mas espera aí, quem me deu ordem para carregar a maca foi o mesmo que me deu ordem para eu ficar curado. Como é que eu não vou obedecer um homem desse? Como é que eu não vou obedecer uma ordem dessa? Se ele mandou eu carregar o leito, é porque ele está certo. Porque ele mandou, também eu fui curado. 38 anos esquecido, vocês nunca foram me visitar, nunca recebi a visita do sacerdote, do escriba, alguém que pelo menos fosse lá fazer uma oração por mim e dizer: tenha paciência, tenha fé. Ninguém foi lá, mas agora que eu estou curado, carregando meu leito, vocês vêm aqui me chamar a atenção. Estranho isso, muito estranho. E terminando, eu aprendo aqui que o maior milagre é a salvação da alma. Apesar da cura extraordinária e maravilhosa que esse homem havia experimentado, ele ainda não sabia com exatidão quem era Jesus. Os fariseus perguntaram: quem é que te deu essa ordem? Ele disse: não sei, eu não sei, ele saiu, ele desapareceu, e eu não sei bem quem é. Eu não sei bem quem é esse homem, eu só sei que ele me curou, mas eu gostaria de saber mais, eu gostaria de conhecer mais, mas eu não sei. Eu não sei direito quem é esse Jesus. Ele percebeu que era um homem de autoridade, de poder, mas foi necessário que o Senhor viesse novamente. O texto diz que depois Jesus o encontrou no templo. E agora, Jesus disse para ele algo que foi fundamental para a sua vida, e se você prestar atenção, pode transformar a sua história nessa noite. Jesus disse o seguinte: olha, você foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E a gente pode tentar imaginar o que poderia ser pior do que ficar 38 anos jogado num lugar abandonado, solitário, doente. Jesus estava falando para aquele homem e se revelando que havia algo muito superior, havia algo muito maior, havia algo muito pior, que era a perdição eterna. Mas em contrapartida, Jesus também implicitamente está dizendo: olha, há algo infinitamente melhor do que eu fiz agora pela sua vida. Eu apenas curei você da sua doença, mas eu tenho coisas muito maiores. Eu tenho algo infinitamente superior, algo melhor. O caminho da salvação passa pela renúncia do pecado. Da mesma forma, nós podemos entender nessas palavras do Mestre que há algo muito melhor do que usufruir nesta terra de boa saúde, de bens, de alegria,
de amigos, de família, coisas excelentes, coisas ótimas. Deus te abençoe, que você tenha excelente saúde, que você tenha uma família maravilhosa, que você tenha um bom emprego, que você seja uma pessoa feliz. Deus te abençoe, mas não é só isso. A nossa caminhada não termina aqui. Deus tem algo infinitamente melhor. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há algo, irmãos, infinitamente maior, infinitamente melhor, que não cabe no nosso entendimento, mas cabe no nosso coração. Crer no Senhor Jesus, crer em Deus, crer na palavra de Deus, ela vai nos trazer, certamente, essa convicção, que há algo infinitamente melhor, pelo qual nós ansiamos, pelo qual nós esperamos. Nós não estamos limitados apenas a esta terra, a correr atrás das coisas desse mundo, ainda que precisemos, ainda que haja necessidade, e ainda que seja legítimo nós termos saúde, família, bens, é legítimo, não é pecado, mas há algo infinitamente melhor, infinitamente melhor. O tanque de Betesda é uma metáfora que lembra a humanidade afundada no pecado, afundada numa miséria existencial, mas cheio de religiosidade, cheio de esperanças vãs, crenças inúteis, mas que Deus olha amorosamente, Deus olha graciosamente. E não somente Deus nos olha com compaixão, mas Ele também toma uma atitude. Toma uma atitude. Jesus tomou uma atitude naquele dia. Ele não apenas ficou penalizado com aquele homem, mas Ele se dirigiu ao homem e curou, e transformou a história da vida daquele homem. Como Jesus entrou naquele dia, entrou em Betesda, entrou na vida daquele paralítico e transformou a sua história. Ele quer transformar a sua vida também. Quer transformar a sua história. Mas é necessário que você faça uma escolha, porque Jesus perguntou: você quer ser curado? Você quer a solução? Era uma pergunta aberta. Você pode dizer sim, ou pode dizer não. Mas o fato é que Jesus jamais deixará de estar com seus braços estendidos, com seus braços abertos, te oferecendo: você quer? Você quer a minha bênção? Você quer a salvação? Você quer que eu entre na sua vida, que eu transforme a sua história, que eu dê solução para a sua crise existencial, para que eu dê solução e dê direção para que você não ande mais perdido, que todas as indagações da sua alma, do seu coração, sejam prontamente solucionadas? Jesus está aqui hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos estar de pé neste momento, por favor.